Trabalhando aí. Obrigado, querido. Paz, Jesus, irmãos. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Fortaleça cada um dos irmãos em nome de Jesus. Hoje e sempre, irmãos. Pois sem a graça dele, nós não somos absolutamente nada, né? Então precisamos da graça, da misericórdia dele sobre nossas vidas, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Só que para isso precisamos buscar essa graça, né, irmãos? Buscar a graça de Deus. Para que possamos permanecer firmes e constantes até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Sábado que vem é o dia da oração, né? Ou não? Não, estou me adiantando, então esquece. Mas é dia 6, é isso? 6 de dezembro. 6 de dezembro, é isso aí. De ontem a 15, né? Como diz no norte, né? Mas enfim, irmãos. Possamos estar nos preparando, né, em nome de Jesus Cristo, para buscarmos ao Senhor Jesus, orarmos a Ele, e eu tenho certeza que será uma bênção. Vamos orar e agradecer a Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos em Sua presença mais uma vez, para que o Senhor possa nos ajudar, nos fortalecer e nos animar. Abra o nosso entendimento, nos faz, Senhor Jesus, compreender, Senhor Jesus, a Sua verdade, o Seu reino, o Seu poder sobre nossas vidas, pois precisamos do Senhor agindo e operando dentro do nosso ser, apagando todo o passado, Senhor Jesus, e nos revestindo do novo homem, que vive segundo a graça de Deus. Toma posse do nosso ser, toma posse de cada entendimento, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo possa agir poderosamente sobre cada um de nós, pois nós precisamos do Senhor, Pai. Pois é o Senhor dirigindo e conduzindo as nossas vidas, trabalhando em nosso coração para fazer uma grande obra sobre cada um de nós. Sabemos que até aquele dia, Senhor Jesus, precisamos permanecer para que a Sua obra seja completa sobre cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, abre o nosso coração e entendimento para receber a Tua obra e a Tua palavra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem abrir em Colossenses capítulo 1. Eu não sei os irmãos, mas para mim aquela oração que nós fizemos aí de quarta para quinta, né? É isso? Para mim foi uma bênção maravilhosa, irmãos. Olha como Deus trabalhou nesse coração velho meu aqui, viu? Irmão, foi uma benção. Quando foi no horário de poder orar ali, sei que Deus trouxe um louvor no meu coração, e eu não sabia se eu orava ou se eu chorava, né? Afinal das contas, foi os dois. Mas foi muito gostoso, irmão. Deus pôde me derramar uma graça, me renovar. Foi de uma forma muito graciosa mesmo, né? Depois eu orei, né? Novamente, agradecendo a Deus, porque quando Deus ele consegue derramar da sua graça sobre nossas vidas e nos quebrantar, isso é maravilhoso, irmãos, isso é maravilhoso. Quando o nosso coração tem esse encontro com Jesus, através da oração, da sua palavra, é um momento muito importante para nós, pois o nosso coração ele passa a se tornar sensível. Aonde Jesus passa, irmãos, aquele lugar nunca mais é o mesmo. Eu entendo que onde Jesus passa, aquela pessoa, aquele lugar, nunca mais será o mesmo. Nunca. Nunca mais. Então, onde Jesus passa, né, irmãos, alguma coisa acontece, como diz o louvor. Então, quando Jesus ele consegue passear, andar, né, quando ele consegue se mover dentro de nós, é algo maravilhoso, porque isso faz o nosso coração se tornar mais quebrantado. E todas as vezes que a gente se aproxima de Deus, e Deus consegue tocar na nossa alma e nos levar ao quebrantamento, irmãos, o nosso coração ele se torna bem sensível, ele se torna humilde, manso, ele não quer briga com ninguém, quer guerra com ninguém, ele está disposto a ajudar, disposto a amar, disposto a perdoar. Quando Jesus passa no nosso coração, irmãos, é algo espetacular. Então eu posso ter 20 anos de igreja, 30 anos, eu preciso desse encontro sempre.
Sempre. Acho que é por isso que eu estava falando essa oração na semana que vem, né? Eu já estou ansioso por esse dia, né? Quando a gente se reúne, né, os irmãos, para poder estar orando. É um dia mais especial que a gente separou. Mas eu entendo, irmão, que quando a gente se aproxima de Jesus, irmão, o nosso coração, ele cria uma diferença muito grande. E se os irmãos já passaram por isso, se os irmãos já passaram por esse momento de quebrantamento, perceba que depois daquele momento com Jesus, você sai daquele momento ali bem diferente. Bem diferente. Se você estava em guerra, você já levanta a bandeirinha da paz. Na mesma hora. Se você estava ali desejando o pecado, sendo tentado ali, você já ganha uma força tão grande que aquele pecado, aquela tentação já não tem tanta força. Por quê? Porque você tem um encontro com Deus. Você tem um encontro com Jesus. Não é um encontro para ficar rico, milionário, não. É um encontro de intimidade com Deus. O que Deus mais quer da minha vida, irmãos, da sua vida, não é o que Deus mais quer, não é que a gente venha ganhar milhões de almas. Deus quer. Deus quer muito isso. Não é que eu e você venhamos ser usados através dos dons espirituais e sair mundo afora e fazendo muitas coisas. Deus quer isso. Mas existe uma coisa muito maior que Deus quer de nós, que é nós mesmos. Que é nós mesmos. Dar a nós mesmos é muito mais difícil. É muito mais difícil. Então, quando a palavra diz aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, diz assim, irmãos. Todos acharam? Ele nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É uma obra tão grande, que a palavra diz que Ele nos tirou. Vamos ler de novo, versículo 13, irmãos? 1, 2, 3, como é que diz? Quem é que fez isso, irmãos? Jesus. A palavra está dizendo que se dependesse de mim e de você, a gente estava nas trevas. É Ele que nos tira da mão das potestades das trevas. As potestades das trevas são poderes espirituais, são forças espirituais. O mundo não acredita, as pessoas não acreditam, mas nós que cremos em Jesus, Jesus diz que existe potestades, poderes das trevas, que tentam que aprisionar nossas vidas, e é Ele, Jesus, que consegue nos tirar das mãos desses poderes. São poderes espirituais, cadeias espirituais. E só Jesus pode nos libertar dessas cadeias espirituais. Só Ele. Vocês creem nisso, irmão? Então, quantas coisas estamos presos ainda? Que só Ele pode nos libertar. Só Ele pode nos arrancar. Só Ele pode tirar, quebrar as algemas. Às vezes, tem muitas coisas que Deus nos libertou, mas tem muitas outras que Deus ainda quer nos libertar. Afinal de contas, a palavra diz em João 15 que Jesus Cristo diz que Ele é a videira verdadeira e o Pai dele é o lavrador. E aí Ele diz que toda vara em mim que não dá fruto, tira, mas limpa toda aquela que dá fruto. Por quê? Porque nós que estamos ligados nele, ainda precisamos ser limpos, lavados, purificados. E aí em João 15:3, ele vai dizer: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É o que ele mostra lá em João 13, quando ele vai lavando os discípulos, purificando eles. Quando a palavra diz lá em Efésios também, capítulo 4, né, irmão, versículo 11, 12 em diante, fala que ele vai nos aperfeiçoando, vai nos santificando, até alcançarmos o que? Uma estatura completa de Cristo. Então, quando nós entramos na igreja, não entramos limpos, puros, santos, imaculados. Se a gente entrasse na igreja desse jeito, a gente não precisava de Jesus, porque essa obra já estava sendo feita sem Jesus, então ia querer Jesus para quê? Então, quando a gente chega em Jesus, a gente chega para ser limpo, purificado, santificado. Então, é uma obra que vai até onde? Até o fim da nossa vida. Até o fim da nossa vida. Para quê? Para que Deus possa manifestar em nós os seus frutos. Os seus frutos. Todo cristão que não permite ser limpo e lavado, ele vai manifestar o quê? Se nós não formos lavados por Deus, nós não vamos manifestar frutos. A gente manifesta o quê? Manifesta coisas que não são compatíveis ao Evangelho. A gente acaba manifestando escândalos. Então, irmãos, a palavra vai dizer que Ele nos tirou das potestades das trevas e nos transportou
para o reino do Filho do seu amor. Então hoje nós estamos, ou devemos estar aonde? No reino do Filho do seu amor. No reino de Deus, irmãos, quando nós estamos no reino de Deus, é o lugar onde Jesus é o rei, é Ele quem manda. Quando Ele nos traz, nos leva para o seu reino, é para quê? É para poder dirigir a nossa vida, o nosso coração, nossos pensamentos. Então, o que é que Deus mais quer de cada um de nós, irmãos? O que Ele mais quer de cada um de nós é a nossa comunhão com Ele. Então, qual é o tamanho do desejo que nós temos por Cristo? O desejo que temos para com o Senhor? Que tipo de desejo, irmãos, que está dentro de nós referente ao Senhor Jesus Cristo? Qual? Como disse, se você abrir em 1 Coríntios, capítulo 1, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, na verdade essa carta, né, irmãos, ela na verdade era a segunda, né? Na verdade, Paulo escreve essa carta em resposta de uma outra carta que eles mandaram. Primeiro Coríntios capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel a Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos ler de novo, irmãos, versículo 7, todos juntos, como é que diz? Então aqui está dizendo que quantos dons eles tinham? Todos. Só que o fato deles terem todos os dons não significa que aquilo ali era algum tipo de espiritualidade. Então, por exemplo, eu já, apesar que, né, já conheci algumas igrejas onde as pessoas elas diziam que tinham vários dons, né? Então tinha dom de línguas, dom de profecia, tinha dom de revelação, né? Dom de milagres, e tinha vários dons. Quem olhava de fora pensava que aquelas manifestações era sinal do quê? Sinal de espiritualidade. Porque as pessoas, muitas vezes, elas fazem e falam e acontecem para a aparência aparecer em primeiro lugar, para demonstrar o quê? Uma certa espiritualidade. E aí Paulo, ele começa a falar aqui com Coríntios, mas depois, irmão, do versículo 9, a partir do versículo 10, irmão, é só correção sobre aquela igreja. Por quê? Porque apesar de vários e vários dons que eles tinham, mas eles andavam de uma forma que não estava agradando a Deus, ou seja, apesar dos dons serem derramados sobre a vida deles, porque o dom é dado gratuitamente, não é que a pessoa merece, não é que a pessoa fez por onde, não, a palavra vai dizer que Deus deu os dons para cada um conforme a vontade dele, então Deus derramou os dons sobre as pessoas, só que o dom que a pessoa tem, não significa que aquilo ali é, de uma certa forma, espiritualidade. Paulo, então, começa a exortar e falar para essa igreja o seguinte: olha, apesar de vocês terem todos os dons,
é necessário corrigir vocês acerca de várias coisas. Então, Paulo começou a corrigir aquela igreja, corrigindo, eles, e vai no capítulo 3, 4, 5, 6, 7, 8, e vai corrigindo todos eles. Por quê? Porque eles estavam andando de uma forma que não agradava a Deus, apesar de parecerem ser pessoas espirituais, por causa dos dons. Então, irmãos, veja que quando Jesus chama cada um de nós, ele derrama o seu dom, a sua graça sobre nossas vidas, assim como derramou sobre a vida dos irmãos de Coríntios. Porém, eles precisavam ser lavados, precisavam ser limpos, apesar dos dons espirituais. Então, irmãos, quando isso acontece, quando Jesus chama o apóstolo Paulo, e um exemplo aqui, por exemplo, no capítulo 3, como Paulo aqui vai dizer, uma coisa interessante, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais. Veja, ele não está especificando uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, ele está mandando a carta para a igreja inteira, para todo mundo. Ele está falando: vocês, eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Quer dizer, eles estavam em Cristo, mas eram o quê? Meninos, porque eles eram chamados de quê? De carnais. E aí os 2 diz: com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podis, nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais, porque havendo entre vós, o que havia entre eles, irmãos? Invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizem eu sou de Paulo, e eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo? Senão ministros pelos quais cresces, e conforme o Senhor deu a cada um. A cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus é quem dá. Então, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu plantei, o outro regou, mas isso não significa que somos melhores do que qualquer pessoa, não. O importante é Deus que dá o crescimento. Então, crescimento, irmãos, o que é crescimento na Bíblia? O que é crescimento no Novo Testamento? Crescimento no Novo Testamento não é volume de pessoas, não é quantidade de gente, não é quantidade de uma igreja que tem lá 1000 membros, lá, não. Crescimento, que a palavra está dizendo, é homens e mulheres virem para Jesus e, através do arrependimento, deixarem de ser o quê? Meninos em Cristo. Que em outra palavra, Paulo fala, deixar de ser carnais. Não é isso? Vamos ler de novo, irmãos? Versículo 3, todos juntos, 1, 2, 3. Então veja, o apóstolo Paulo dizendo que apesar deles pertencerem a Cristo, né? Como diz aqui, vamos ler de novo, versículo 1, 2, 3, irmãos. E eu, como meninos em Cristo. Então, meninos em Cristo é o que, irmãos? Carnais. Um carnal, ele não vai crescer espiritualmente. Ele não cresce. E quando existe carnalidade nas pessoas, existem problemas. Por quê? Porque a carnalidade, ela é maior. Então, Paulo está dizendo, olha, quanto nós somos meninos em Cristo, nós somos carnais. E onde há carnalidade, há dificuldade, há tribulação imensa. Por quê? Porque a carne, ela se inclina para as coisas da carne, e o Espírito se inclina para as coisas do Espírito. E estes opõem um contra o outro, para que não façais o que quereis. Então a carne, ela inclina para as coisas da carne e puxa você para as coisas da carne, enquanto o Espírito inclina para as coisas do Espírito e puxa você para as coisas do Espírito, e por aí vai. Ou seja, quando Jesus nos chama, Ele nos chama das mãos de quem? Que nós lemos em Colossenses. Nós estávamos nas mãos dos principados e potestades. Por isso que a palavra vai dizer em 1 João capítulo 3, que Jesus veio desfazer as obras do diabo.
Só que Jesus, ele não pode apenas desfazer as obras do diabo. Ele precisa agora fazer a obra dele dentro de nós. Por isso que em Filipenses 1:6 diz que aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar até aquele dia. Então eu preciso ser o quê? Aperfeiçoado. Ao mesmo tempo, ele vai desfazer as obras de quem? Do diabo. Do diabo. Então imagine você se você tivesse uma casa muito grande, lá de 10, 12 cômodos. Né? Imagine. Quando eu vou trabalhar, acho que alguns irmãos também já trabalharam em casa de pessoas que têm bastante cômodo na casa, tem casas que você tem tanto cômodo, que tem lugar que a pessoa nem vai. Vocês já conheceram pessoas assim? Que tem casa tão grande, que a pessoa fala assim, olha, nem sei que cômodo, nem vou naquele cômodo lá. Ou seja, é um cômodo que está largado na vida da pessoa. Às vezes, a nossa vida espiritual é uma casa que tem muitos cômodos. Muitos cômodos, onde não queremos ser incomodados. Existem cômodos que não queremos ser incomodados, mas Jesus, ele precisa desfazer as obras do diabo. Então, ele precisa entrar em todos os cômodos, em todas as áreas da nossa vida. É um trabalho que o Espírito Santo, ele tem que fazer dentro de nós. Se Jesus tivesse vindo, morrido na cruz, derramado seu sangue lá no Calvário, para justificação dos nossos pecados, só, entre aspas, tá, irmãos? Isso, não vou falar só, mas isso não bastaria para nós. Jesus Cristo, quando ele morre, derrama o seu sangue na cruz, e quando nós temos fé no sangue dele, nós somos justificados dos nossos pecados. É o que a palavra diz em Romanos 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o sacrifício de Jesus me declara justo diante de Deus. É parcelada a justificação de Jesus? É parcelado? Não. É no ato, é um ato de justificação, é na hora, você está justo diante de Deus, nenhuma condenação há para a sua vida. Mas não basta apenas isto. O ser humano é tão complexo, é tão difícil, nós somos tão difíceis, irmãos, porque por causa de Adão, o pecado que entrou em Adão, ele veio e avassalou tudo, destruiu tudo que existe no ser humano. O ser humano, naturalmente o ser humano, irmãos, ele é rebelde. Naturalmente o ser humano, ele é arrogante, ele é soberbo, ele não se sujeita a Deus. Naturalmente isso não acontece. Naturalmente o ser humano, ele zomba de Deus, ele escarnece de Deus. Naturalmente. Naturalmente ele se acha autossuficiente, que ele não precisa de Deus, ou ele não precisa de tudo de Deus, ele não precisa, não, ele vai escolher o que ele quer de Deus. Isso é uma natureza humana nossa. A nossa natureza humana, ela é assim. Ela é assim, ela dá muito trabalho. A nossa natureza humana, ela é tão difícil que Deus precisou vir nesse mundo. Se fosse uma coisa que o psicólogo resolvesse, se fosse uma coisa que o psiquiatra resolvesse, Jesus não precisaria ter vindo nesse mundo. O ser humano é tão complicado e complexo que o próprio Jesus teve que vir a esse mundo para poder entrar dentro de nós e revelar para nós mesmos o que somos nós. Para revelar o que somos nós diante dele. Porque a gente, seres humanos, muitas vezes achamos que somos pessoas boas. Quantas vezes antes de conhecer Jesus, eu pensava, mas eu não sou tão ruim assim. Até que eu sou uma pessoa boa, eu não ando matando ninguém, eu não ando roubando, eu não ando traficando, eu faço uma coisinha aqui, outra coisinha lá, mas eu não sou tão ruim assim. Tem muita gente pior aí que vai para o inferno, mas eu tenho certeza que eu não sou tão ruim assim, eu vou para o céu. Você já pensou assim, irmão? Que você era bonzinho? Você pensou, eu sou bonzinho. Quer dizer, isso é de uma arrogância dentro do ser humano. Onde o ser humano ele acredita que ele é alguma coisa diante de Deus, quando na verdade a profecia diz lá em Isaías que a justiça do homem é como trapo de imundícia. Então não existe um justo sequer, diz a palavra no Novo Testamento, não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram e todos estão perdidos, todos. Então nós, irmãos, dependemos totalmente da pessoa de Jesus. Não existe ser humano tão bom que consiga entrar no céu sozinho, sem Jesus. Todos precisamos da pessoa de Jesus, porque diante de Deus, nenhum de nós prestamos. Diante dos homens, sim. Você é melhor do que muitas pessoas.
Eu sou melhor do que muitas pessoas, mas diante de Deus, todos nós somos pecadores. Então eu preciso da pessoa de Jesus para eu ser justificado. Então não vale a pena e nem compensa nós sermos ser arrogantes com ninguém. Não vale a pena a gente desprezar ninguém. Não vale a pena olhar de cima para baixo para ninguém. Por quê? Porque se tirar Jesus da nossa vida, a gente é igual ou pior do que as pessoas. Então, quando os coríntios, eles recebem Jesus, recebem muitos dons, mas eles também precisam ser limpos, precisam ser lavados, precisam ser corrigidos da vida deles. Por quê? Porque apesar de eles terem Jesus na vida deles, como a palavra diz no versículo 1, eles são carnais, meninos em Cristo. Veja que em Cristo existem meninos, e os meninos são carnais. Ou seja, Jesus não lança fora, mas Jesus quer o quê? Dar espiritualidade às pessoas, dar crescimento. Vamos ler de novo aqui, ó, versículo 7, irmãos. Como é que diz? 1, 2, 3. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá. Então Deus quer dar o que para a igreja? Dá o que para nós? Crescimento. Crescimento. E graças a Deus não é estatura física. Ou é? Não é, irmão. É que estatura espiritual. Deus quer que nós venhamos que crescer espiritualmente. Espiritualmente. Os irmãos estão entendendo? Então vamos ler de novo, irmãos. Versículos 6 e 7. Como é que está escrito aí? 1, 2, 3. Espera aí, de novo, irmãos. Mais forte. 1, 2, 3. Mas Deus deu crescimento. Então você planta o quê? Você joga semente, você prega a palavra, você... Mas quem vai dar o crescimento é quem, irmãos? É Deus. Então, eu posso pregar e os irmãos podem pregar para mim a vida inteira, mas só Deus consegue dar o crescimento. Só Deus faz frutificar em nós a semente dele. Então, para crescer a semente de Deus em mim, é Deus quem faz isso. Então, essa comunhão eu tenho que ter com Deus. Ou seja, irmãos, a igreja de Coríntios aqui, por exemplo, tinha um problema. Qual era o problema deles? Versículo 3, um dos problemas, um dos vários problemas, né? Versículo 3 diz, porque ainda sois carnais, pois havendo em vós o quê? Invejas, contendas e dissensões. Não sois porventuras o quê? E não andais segundo os homens? Então eles eram carnais por quê? Porque eles andavam segundo os homens e faziam coisas da carne, coisas do mundo. Essas são o quê? As obras da carne. E o que significava, irmão, eles crescerem espiritualmente? O que significa que Deus, vamos ler de novo, versículo 6, irmãos, quando que Deus dá o crescimento? Quando que Deus consegue dar crescimento para homens e para as mulheres? É quando Ele consegue, através do Espírito Santo, convencer, olha, há entre vós invejas. Se eu tenho inveja, significa que eu sou espiritual ou carnal? Carnal. Significa que a semente foi plantada dentro de mim, mas Deus não conseguiu dar o crescimento. Então, para que haja crescimento dentro de mim, Deus precisa trabalhar dentro do meu ser, para que eu deixe a inveja de lado, e agora faça o quê? O que é uma coisa contrária à inveja? O que é uma pessoa invejosa? Um de cada, irmão. Todo mundo falando assim, eu não entendo. Fala só um de vez, assim, porque... O que é uma pessoa invejosa, irmão? Zoião. Né? Zoião. Uma pessoa invejosa é o quê, irmão? Ela se sente feliz com a alegria dos outros? Não. Ela se sente como? Incomodada, não é? Incomodada. Se uma pessoa se dá bem na vida... Se a pessoa acerta alguma coisa na vida, no casamento, se ela se acerta de qualquer área na vida dela, as pessoas olham e já procuram o quê? Defeito. Por quê? Porque a pessoa está muito feliz, está mais feliz do que eu. Isso não pode. Eu não aceito que essa pessoa seja mais feliz do que eu não aceito. Então ela vai fazer o quê? Vai falar mal. Ela vai fazer o quê? Ela vai fazer motim. Ela vai fazer o quê? Ela vai fazer o inferno. Por quê? Porque ela está movida de inveja e de ciúmes. Lembra de Caim e Abel? Caim se encheu de inveja. Por quê? Porque Abel foi elogiado e ele não foi elogiado.
Então, falando, como é que é? Você é elogiado, eu não fui elogiado, então ele criou ódio. A inveja leva a pessoa a ter ódio. E o ódio leva a vingança, matança, destruição. A pessoa ela quer destruir por quê? Porque ela não pode ver aquela pessoa feliz, aquela família feliz, não pode ver aquela pessoa contente. Então ela quer ver destruição. Então a inveja move o coração da pessoa. Não foi o que aconteceu com Satanás? Ele invejou a Deus. Ele invejou posições mais altas. E o que aconteceu? Ele se envolveu nas piores coisas que poderiam acontecer com ele e caiu. Então, a inveja é o que? É a pessoa carnal, mundana, andando segundo os homens. Então, como é que essa pessoa ela vai crescer em Deus? Como é que uma pessoa invejosa ela vai crescer em Deus? Primeiro, ela vai ter que ser convencida de que aquilo ali é pecado. Quando ela se convence que aquilo é pecado, ela vai sentir tristeza. Meu Deus, como eu pude invejar as pessoas. Como eu desejei mal. Puxa, aquela pessoa estava dando certo. Olha, aquelas pessoas ali estavam indo bem. Aquelas pessoas estavam muito felizes. Está muito feliz essa pessoa. Então eu ia lá e eu falava mal. Eu jogava semente contrária. Então por quê? Porque a pessoa é carnal. Então como é que essa pessoa agora vai mudar? Como é que essa pessoa agora cresce? Em vez de ela falar mal, ela vai o quê? Orar. Quando Deus entra no coração da pessoa, ela não tem mais tristeza daquilo, ela vai agora sentir alegria e prazer pelo sucesso do outro, pela alegria do outro. Puxa, está dando tudo certo na vida dessa pessoa, graças a Deus. Ô Senhor, obrigado pela vida daquela pessoa, obrigado pela vida dele, pela vida dela. Por quê? Porque o sentimento de inveja foi embora. Isso não acontece no trabalho. Os irmãos que trabalham com muitas pessoas, acontece isso? Não acontece nada, né? A pessoa está trabalhando, tem uma irmã que arrumou um serviço novo, e aí ela estava lá trabalhando, e aí deram um notebook para ela trabalhar, que ninguém tinha, só ela tinha. Chegou nova e deram um notebook novinho para trabalhar. O que aconteceu? Inveja. Mas por que você? E a irmã falou, não, mas eu nem quero isso aqui, se quiser pode ficar. Tá aqui, estou passando. Ó. Quem quer aqui, receba notebook novo. Né? Agora, por quê? Porque não está pegado naquilo. Porque se um invejoso encontra com outro invejoso, pronto, aí dá choque. Então, são carnais. Então, nós não podemos ser assim. Então, quando Deus dá crescimento, a pessoa deixa a inveja de lado e agora ela passa a fazer o quê? Ela passa a orar, passa a abençoar, passa a se alegrar. Não se sente feliz quando uma pessoa vai falar mal dela para outra, não é? Porque, irmão, quando você está feliz, você não enche a paciência de ninguém. Já percebeu? Já aconteceu com você, irmão? Quando você está chateado, você está muito chateado, você arruma confusão com qualquer coisa. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo. E acontece, né? Quando você está naquele dia tribuloso, atribulado, irmão, se passar uma mosca na sua frente, irmão, você quer sair chutando tudo. Essa mosca já sai gritando tudo, já sai, pega a madeira, pega o pau para matar a mosca, já quebra a lâmpada, vai. Por quê? Porque você não está feliz. Quando você está feliz, irmão, a mosca pode pousar na sua cara. Você falou, obrigado, Deus, porque o Senhor fez a mosca. Deus nem fez a mosca. Mas a pessoa já fala obrigado, porque ela está em paz. Agora, quando a pessoa está infeliz, ela arruma confusão com tudo. Então Deus ele precisa trabalhar no nosso coração. Não é uma obra grande, irmão? Uma obra grande. Porque às vezes, quando passa o tempo, o nosso coração pode voltar o quê? A ser o que era antes. Então ele vai falando que eu preciso o quê? Deus precisa dar crescimento. Então ele vai falando de contenda, dissensões e por aí vai. Então, irmãos, quando o apóstolo Paulo ele começa a corrigir, ele fala, olha, a igreja precisa crescer. Mas é crescer em quê? Em que a igreja precisa crescer? Nós, irmãos, Deus trabalha em nós para que nós vamos crescer, principalmente na caridade, porque a caridade é onde está o segredo de tudo. É a caridade que está todo o segredo da transformação na vida de um homem, de uma mulher. Porque a palavra diz que a caridade não faz mal a ninguém, não faz mal ao próximo. Não faz mal ao próximo. Então, existem pecados em que as pessoas cometem, que são pecados que vão ofender muitas vezes a sua própria vida.
Mas a maioria dos pecados das pessoas são pecados que elas ofendem as pessoas. Veja só aqui, ó, no versículo 3, ó. Há entre vós o quê? Invejas, contendas, dissensões. Veja, são pecados que não são pecados que eu cometo comigo mesmo, que o prejudicado sou eu. São pecados que acontecem comigo e com outras pessoas. Acontecem impiedades. Então são pecados mais graves. Quais são os pecados mais graves? Aqueles que não atingem só você, mas atingem principalmente outras pessoas. Quando você atinge outras pessoas com seus pecados, esses pecados são graves. São muito mais graves. Então, o apóstolo Paulo diz que precisa haver crescimento, e o crescimento é o que? Espiritualidade. E o que é espiritualidade? Espiritualidade é quando eu consigo agora praticar o fruto do Espírito. Quem se lembra do fruto do Espírito, irmãos? Caridade, gozo, paz, longanimidade, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio. Contra essas coisas não há condenação. Contra essas coisas não há condenação. Então o fruto tem que se manifestar na vida de cada uma das pessoas. Então a palavra diz, aqui em 2 Coríntios, capítulo 7, Segundo Coríntios capítulo 7, irmãos. Versículo 1, irmãos. Como é que diz aí? 1, 2, 3. Agora é todo mundo junto, agora é valendo, tá? Eu sei que era só um treino, agora é de verdade. 1, 2, 3, irmãos. Olha só o que está dizendo aí, irmãos. Que temos que nos purificar de toda a imundícia da carne e do aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Veja que a palavra está dizendo que eu tenho que me purificar. Ou seja, eu tenho que me apartar daquilo que é chamado de imundícia da carne e do espírito. Através do quê? Da santificação, no temor, ou seja, na reverência. O nosso coração precisa ter o quê, irmão? Reverência a Deus. Um coração que não tem reverência é um coração que conhece Jesus, ouviu dele, conheceu Jesus, tem uma Bíblia, tem até uma certa prática, né, em relação às coisas da igreja, porém um coração que não há reverência, ele vive, irmão, do jeito que o diabo gosta. Então, quando a palavra diz que eu tenho que me santificar no temor do Senhor, é sempre trazer na minha memória que Deus está sempre me olhando. A gente tem que ter essa consciência de que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus, Ele está nos olhando sempre. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Todos os dias o Senhor está nos olhando, não só fisicamente, porque Ele é o quê? Onipresente, está em todo lugar, mas também é onisciente, conhece tudo que passa dentro de nós. Então, quando a gente para e pensa que Deus está nos observando, vendo o que está passando no nosso coração, o que está passando no nosso sentimento, isso tem que trazer o quê sobre nós? Reverência, temor. Em saber que se eu permitir deixar correr solto a vontade da carne, a vontade dos pensamentos, Deus está me observando. E um dia eu serei julgado por isso. Então o apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui, ó, versículo, um pouquinho mais para frente, né? Versículo 5, diz assim: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos tribulados, por fora combates, temores. Então a vida do apóstolo Paulo, o maior apóstolo que teve dos gentios, ele levou uma vida fácil? Não. O que ele diz aí? A nossa carne não teve? Vamos lá. A nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos. Você já pensou, mas em tudo você ser atribulado? Você é aquele dia mal, você acorda de manhã, põe o chinelo quebra. Aí você chega na água para pegar a pasta de dente, não tem pasta de dente. Aí você abre a torneira, também não tem água.
Aí você vai sair de casa, pneu furado. Aí você fala, não, eu estou debaixo de maldição. Não, mano. Tem dia que você vai passar por muitas tribulações. Como diz aqui, ó, em tudo fomos atribulados. Por fora, combates, temores. Então a nossa vida é assim, irmão. A gente tem combates por fora e por dentro está como? Com combate também. A gente fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Né? Eu estou combatendo tantas coisas do lado de fora para poder vencer, ser santificado, mas dentro de mim eu estou sentindo temores por dentro. Como é que pode? Eu aqui sirvo a Deus, amo a Deus, como é que eu posso sentir temores dentro de mim? Parece, quando você fala que Paulo está sentindo temores, parece que é uma fraqueza dele. Mas não, irmão, Paulo é ser humano. Ser humano sente o quê? Temores. Ser humano duvida. O ser humano ele não vive com o coração dele ou com a alma dele como se fosse uma coisa comercial de margarina. Como é que é o comercial de margarina? Quando eu era criança eu amava ver aqueles comercial. Aquela família bonita, né? Aí aquele sol, aí eu lembro que batia aquele vento na cortina, a cortina ficava assim toda esvoaçante, coisa mais linda. Aí o pai e a mãe abria lá aquela margarina Quali. Rapaz, era tão bonito. Tinha tanta inveja daquela família. Falei, nossa, que gostoso, né? Mas não é, irmão, isso não existe, né? O dia a dia nosso não é verdade isso daí. É só um comercial. Comercial o quê? É uma mentira, né? É para enganar a pessoa, né? Ele acha que vai botar uma Quali lá e vai sentir tudo aquilo lá. E não é, mano. É só uma mentira. Então, isso acontece conosco. Nós temos que entender que vivemos no mundo. Antes servíamos a Satanás, agora servimos a Deus. Então existe combates. Por quê? Porque o diabo quer nos arrastar de volta. O diabo quer nos levar de volta para o mundo dele. A palavra diz que ele nos tirou do império das trevas. E você acha que o diabo quer fazer o quê? Nos levar de volta. E ele vai fazer do quê? Vai fazer de tudo. De tudo. Então essa igreja de Corintos, eles haviam recebido Jesus, eles estavam lá, o Espírito Santo fez uma obra maravilhosa, lá em Atos 18. A igreja de Corinto começa do lado de uma sinagoga. A sinagoga está aqui, estava do lado e a igreja abriu do lado. Do lado da sinagoga abriu a igreja. Pense na confusão. Pense no tumulto que acontecia. Mas eles se converteram. Deus deu graça, derramou dom sobre eles. Mas isso não era o suficiente. Eles precisavam ser santificados, purificados. Então, o que acontece? Versículo 6. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Quer dizer que a alegria do apóstolo Paulo, qual que era? Era ver o irmão. Ver um irmão. Então, veja que Paulo está ligado aos irmãos. Quando ele está ligado aos irmãos, ver os irmãos, estar com os irmãos, é sinal do quê? O que está escrito aí? Versículo 6. Mas Deus... Quando você está abatido, quando Paulo estava abatido, o que aconteceu com ele? Ele foi consolado com a vida de quem? De Tito. Então, isso acontece. Quando você está abatido, atribulado, Deus ele vai enviar o irmão, uma irmã, para poder te consolar. Não vai para poder te julgar, para te condenar, para encher suas paciências. Esse aí não foi enviado por Deus, não. Né? Agora, quando Deus vê o estado da pessoa, o apóstolo Paulo aqui, ó, o apóstolo Paulo está abatido. O apóstolo Paulo está enfrentando temores por dentro. O apóstolo Paulo. Você acha que eu e você não vão passar por isso? Vamos. Mas ele encontrou consolo aonde? Ele encontrou consolo aonde, irmãos? Hã? Vamos lá, lê o texto aí, irmãos. 1, 2, 3. Olha para o lado do seu irmão aí, vê se você encontra consolo nele. Se houver sorriso, amém. Se houver cara séria, não tem consolo não, hein? Certo. 7, irmãos. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, e o vosso choro, e o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Por que Paulo está falando isso? Porque a primeira carta que ele mandou foi só o quê? Só correção. Só correção. Aí o versículo 8 diz, porquanto ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido,
por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco. Então o apóstolo Paulo não tinha alegria de ficar batendo nos irmãos. Sabe quando a pessoa gosta de ficar batendo? A pessoa que gosta de ficar criticando? A pessoa que gosta de ficar apontando? Paulo não tinha essa alegria. Às vezes a pessoa acha que criticar, apontar, julgar, ficar falando um monte, acha que isso é sinal de sinceridade, de santidade. Não. O apóstolo Paulo está dizendo, Senhor, eu mandei essa carta para vocês, mandei por quê? Porque eu sou apóstolo, eu tinha que falar mesmo. E às vezes você fala certas coisas, certos assuntos, que você fala, meu Deus do céu, eu tenho que falar isso aí? Não, eu vou ter que falar isso aí. Aí vai gerar o quê? Tristeza. Mas é uma tristeza que Deus está querendo colocar no coração da pessoa, mas não que você se sente alegre. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, sabe quando você vai corrigir o seu filho? Alguém já aconteceu com os irmãos? Você corrige seu filho, mas lá dentro parece que você apanhou mais do que o seu filho. Já aconteceu isso com vocês? Eu corrigi ele, eu falei, meu Deus do céu, o bichinho está chorando lá. Eu nem foi com força. Mas acertei, ele está lá, murcho, triste, né? Esses dias aí a Tati, olha que meu filho já está grande, né? Esses dias a Tati foi falar com o Arthur lá, não sei o que, lá retrucando, para vir aqui, mano. Falei 10 segundos. Os olhos já ficou vermelho, já, começou a chorar. Já em 10 segundos eu fiz 15 perguntas para ele, já ficou meio torto. Mas aí conseguiu resolver e responder as coisas lá, né? Coisa de escola. Mas aí você vê lá, você fala, corrige seu filho, ele chora. Você fala, meu Deus do céu, eu fiz meu filho ficar triste. Mas é necessário. Mas você sente prazer nisso? Você fala, eu peguei meu filho, mas olha, deu uma coça nele. Que gostoso. Acho que ninguém faz isso. Eu acho que não deveria, né? Se sentir alegre por isso. Se regozijar por isso. Sentir prazer por isso. Ele mereceu. Ele tinha que apanhar, tinha que sofrer o dano? Tinha, mas você não tem alegria nisso. Prazer. Agora, o Paulo está lhe dizendo, olha, quando eu corrigi vocês, eu não me senti alegre. Eu já me senti triste, até arrependido daquilo ali. Mas, ao mesmo tempo, eu não me arrependo. Por quê? Porque era necessário. De novo, versículo 8. Rapaz, é esse horário mesmo? Diz assim, portanto, ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já tivesse arrependido, por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por um pouco tempo. Versículo 9, irmãos, todos juntos, como é que diz aí? Versículo 10, irmãos, mais forte, 1, 2, 3. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a Então, irmão, a tristeza, aliás, todos nós enfrentamos tristeza, certo? Certo. Todos nós enfrentamos tristeza. Todos nós enfrentamos tristezas sempre. A pergunta é, a tristeza que enfrentamos leva para que lugar? Estamos lá tristes, murchos, tal, mas nem toda tristeza leva para o mesmo lugar. Existe tristeza que leva para vida, e tem tristeza que leva para morte. A tristeza que vem segundo Deus leva você a ter vida. A tristeza do mundo leva você para morte eterna. Então, tristezas todos nós enfrentamos, angústias todos nós enfrentamos, dificuldades todos nós enfrentamos. Porém, existe uma que leva para Deus e outra que não leva para Deus. Então, versículo 10 de novo, irmãos. Como é que diz aí? Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Então, o arrependimento, segundo Deus, ele leva o quê? A pessoa a mudar de pensamento, mudar de ideia. Mudar de ideia. É aquilo que você faz, você erra, você não está fazendo a vontade de Deus, e o seu coração fica triste. Triste por quê? Triste porque você não está fazendo a vontade dele. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é essa, mas eu não consigo fazer essa vontade de Deus. Então isso gera o quê? Tristeza. Isso não é ruim, isso é bom. Isso mostra que Deus está falando com você, mostra que Deus está te convencendo que você está errado, mostra que Deus está ainda tendo acesso ao seu coração, acesso à consciência, acesso ao seu entendimento.
Porque você não consegue fazer a vontade dele em certas áreas. Olha, eu não consigo fazer isso. E eu sinto tristeza por isso. Quantas vezes a gente precisa ter entendimento e discernimento disso. Por quê? Às vezes você não consegue fazer a vontade de Deus e muitas vezes a gente se sente condenado. Olha, eu não consigo fazer isso. Mas lembre-se, ele me tirou das trevas. Ele está desfazendo a obra do diabo, ele está fazendo a obra de Deus. É uma obra que está acontecendo. Tem obra, irmão, que é rápido, tem obra que é mais demorado. Até o fim nós temos que ser trabalhados por Deus. Então, o arrependimento, ou melhor, a tristeza segundo Deus, ela opera para a salvação, ela puxa para a salvação. Então, quando nós, irmãos, erramos, ou quando ainda não conseguimos fazer a vontade de Deus, e nós ainda somos entristecidos, ficamos tristes por isso, isso não é ruim, isso é bom. Porque Deus tem acesso ao nosso coração. Porque quando uma pessoa, ela comete erros, pecados, iniquidades, coisas de Satanás, e ela não se importa mais, ela não liga mais, ela não se entristece mais, isso mostra que o coração dela já foi o quê? Fechado. Deus não está tendo mais acesso. Deus não consegue mais falar, Deus não consegue mais entrar no coração daquela pessoa, não consegue mais. Por quê? Porque a pessoa fechou o coração, cerrou o seu coração. Então, quando a palavra vai dizer que existe a tristeza segundo Deus, é essa tristeza que você não consegue fazer a vontade dele, mas você, puxa, eu tenho que fazer mais. Poxa, mas eu não consegui. Então Deus ele começa a falar no seu coração, falar na sua mente. Isso já aconteceu com os irmãos? Isso acontece comigo direto. Você fala, puxa, eu não consegui falar corretamente. Puxa, eu deveria ter dado uma resposta melhor para minha esposa, para uma pessoa, para o vizinho, para o pai, para a mãe, sei lá. Eu deveria ter falado melhor. Já aconteceu isso com você? Você vai lá e dá uma resposta dura. Fala, meu Deus do céu, eu fui arrogante do jeito que eu falei. E o pior é que a pessoa nem retrucou. Porque se ela tivesse retrucado, eu justificaria, né? Ah, também você fala assim? Ah, também eu falo assim. Agora, quando você fala arrogante e a pessoa não fala nada, você fala, meu Deus, por que eu falei assim? Né? Ou seja, Deus vai e te convence. Ou quando você deixa o evangelho de lado e você começa a se importar com outras coisas, você deixa a oração de lado e começa a se importar com outras coisas, você deixa a igreja de lado e começa a se importar. Aí Deus vem e fala no seu coração, está errado, você não pode fazer isso, você não pode, você tem que mudar. Ou seja, é Deus tendo acesso dentro de nós e falando com a gente. Isso é ruim? É ruim, irmão? Não, ruim é se Deus não falasse com a gente. Ruim é se Deus ainda não conseguisse acessar o nosso coração e dizer, você está errado. Porque a palavra diz que Ele nos convence do pecado. O que significa convencer do pecado? Ele vem e fala, está errado, você fala a verdade, está errado mesmo. Agora, reconhecer o pecado, entender que está errado, é uma coisa. Por isso que a palavra diz, Ele convence do pecado, mas também convence da justiça, ou seja, do que é certo. Porque não adianta eu apenas saber o que é errado. Eu também tenho que fazer o que é certo. Então o Espírito Santo trabalha dessa forma. Ele fala, está errado. Mas você tem que fazer o que é certo. Então ao mesmo tempo que ele fala que é errado, ele também fala o que é certo. Então o Espírito Santo de Deus, quando ele fala no nosso coração, isso é maravilhoso. Significa que a gente não está afastado de Deus, mas a gente está procurando ser aperfeiçoado. Porque existem muitas pessoas que o coração já se endurece, a pessoa não se importa mais. Então existe, vamos ler de novo, para ficar seladinho no nosso coração, né? Versículo 10, irmãos, todos juntos, como é que diz aí? 1, 2, 3? Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. A tristeza do mundo opera? Opera a morte. Você já viu aquela pessoa triste segundo o mundo? Esses tempos atrás aí uma pessoa ficou muito triste mesmo. Mandaram ela embora do serviço dela. Lá de Cajamar, qual que era a empresa grande? Mercado Livre. O patrão chegou para ele, os irmãos não sei se ficaram sabendo disso aí. A pessoa chamou ele e falou assim, olha, a gente está dispensando você. Mandando você embora. Não faça isso. Esse emprego é o emprego da minha vida. A minha vida é esse emprego. E ele ficou tão triste, que ele fez o quê? Se jogou da janela, não é isso? Se jogou da janela do 5º andar. Eu não sei se é do 5º andar. Mas se jogou. Se matou. Era uma tristeza, não era? Choro, pranto. É uma tristeza que gera o quê? Morte. A pessoa é contrariada. Você fala para ela A, ela fala B, aí a pessoa fica lá murcha. Né? Fica lá com bicão. É triste, né? Ela fica triste. O que foi? O que aconteceu? Não é arrependimento segundo Deus. É uma tristeza segundo o quê?
segundo a birra, né? Segundo a amargura. É uma tristeza, mas não é uma tristeza que gera arrependimento. É uma tristeza que gera morte. Você vê a pessoa lá triste, ela vai começar a falar, aí a pessoa está tão triste, tão amargurada, que ela vai fazer o quê? Vai falar mal de um, A, B, C ou D, por quê? Porque ela está muito triste. Mas é uma tristeza que gera morte. A pessoa, quando dá tudo errado na vida dela, ela sente tanta tristeza, que ela não tem vontade de mais nada. É uma tristeza, segundo o mundo, que gera o quê? A morte. A tristeza, segundo Deus, irmão, gera reconciliação com Deus. A tristeza, segundo Deus, leva a pessoa para Deus. A tristeza, segundo Deus, a palavra está dizendo que gera arrependimento, ou seja, mudança de mente. Então, quando eu tenho uma tristeza, segundo Deus, a minha mente ela vai mudar, ela vai ser transformada. Então, a tristeza, segundo o mundo, é do nada, você acorda de manhã e fala, por que eu estou triste desse jeito? Por que eu estou angustiado desse jeito? Já aconteceu com todos, né? Falar, hoje não vou fazer mais nada, eu não quero ver ninguém, eu não quero falar com ninguém, eu quero ficar intocado, não vou para a igreja. Por quê? Porque você está numa tristeza que está te levando para morte e não para a vida. Então a gente tem que ter discernimento. Que tristeza é essa? Se é uma tristeza segundo o mundo, então eu vou lutar contra essa tristeza. Se é uma tristeza segundo Deus, então a minha cabeça, a minha mente, ela vai ser transformada. Puxa, eu estou desobedecendo a Deus. Então essa tristeza tem que mudar a minha forma de pensar, a minha forma de ser. Eu falei o que não devia, eu fiquei triste. Por quê? Porque eu falei o que não devia. Então eu tenho que mudar a minha cabeça, eu tenho que mudar a minha mente, porque arrependimento é mudança de mente. A coisa mais difícil do ser humano é a mente dele. Não é? É a mente. Às vezes você pode chegar para uma pessoa e você pode obrigar a pessoa. Você obriga a pessoa a fazer uma coisa, mas lá dentro ela não se sujeita. Você vai fazer isso aqui, ela até faz, mas dentro dela, sem chance. Você não dobra a pessoa. Porque a mente do ser humano é a coisa mais difícil de ser alcançada, é uma mente. A mente da pessoa é a coisa mais difícil de alcançar. Então, o que Deus quer é o quê? Alcançar as mentes. Então, a igreja de Coríntios, irmãos, ela estava como? A igreja de Coríntios, ela estava totalmente torta lá em 1 Coríntios, quando nós lemos alguns trechos. E a palavra diz que Paulo plantou e Apolo regou. Mas Deus é quem? Então, Deus deu o crescimento para a igreja de Coríntios? Deu. A igreja de Coríntios recebeu o crescimento de Deus. Por que é que a igreja de Coríntios recebeu o crescimento de Deus? Porque Paulo plantou o quê? Plantou a carta, primeira carta de Coríntios. Olha, está errado aqui, Coríntios 3, vocês estão falando muito aí de inveja, estão falando de contenda, para com isso daí. Capítulo 4, olha, está acontecendo esse problema na igreja de vocês aí, e vocês precisam mudar. Capítulo 5, olha, tem um homem aí dentro da igreja aí que está saindo com a madraça, ninguém fala nada, muda isso daí. Capítulo 6, um irmão está colocando outro irmão na justiça um contra o outro, está lá procurando justiça lá e está processando lá entre os ímpios, para com isso aí. Capítulo 7, havia prostituição adoidado lá, o povo lá estava do jeito lá que precisava casar, e eles não queriam casar. Capítulo 8, eles estavam servindo aos ídolos, e por aí vai, irmão. Capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, eles faziam uma ceia que parecia mais um 25 de janeiro lá em São Paulo, lá, quando o pessoal faz aquele bolo, sabe? Parecia aquilo lá, a ceia deles. Para com isso daí. Capítulo 12, estava uma bagunça lá dos dons. Capítulo 13, fala da caridade. Capítulo 14, fala dos dons de novo. E por aí vai, irmão. Capítulo 15, havia uma heresia falando que a ressurreição já era feita. Então ele vai corrigindo uma carta inteira, um monte de coisa. E o que é que fez? A palavra diz que essa carta gerou tristeza nos irmãos. Gerou tanta tristeza, a gente vai voltar aqui, tá, para terminar? Capítulo 2. Capítulo 2, irmãos. Capítulo 2, capítulo 2. Versículo 1 diz assim, mas deliberei isto comigo mesmo, não irei mais ter convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará? Senão aquele por quem me ficou entristado. E escrevis isso mesmo para que quando lá for, não tenha tristeza da parte de quem deveria alegrar-me, confiando de vós todos que a minha alegria é a de todos vós, porque em muita tribulação e angústia de coração vos escrevi,
com muitas lágrimas. Olha só, irmão, ele corrigiu a igreja, mas ele tinha alegria nisso? Não, ele não queria ficar fazendo aquilo lá. Ele queria ter alegria na igreja. Ele não tinha prazer em ficar corrigindo. Porque em muita tribulação e angústia de coração vos escrevi com muitas lágrimas, para que vos não entristeceis, mas para que conheceis o amor que abundantemente vos tenho. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta o tal, esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoá-lo e consolá-lo, para que o tal não seja, de modo algum, devorado de demasiada tristeza. Então tem gente, irmão, eu já conheci pessoas, homens, que tinha tanto prazer em bater nas ovelhas, que não se importava se a ovelha estava triste. Então, a ovelha era consumida pela tristeza. Quando Paulo está dizendo, olha, isso não pode acontecer. Versículo 8. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Quer dizer que a igreja tem que confirmar o seu amor com as pessoas, ainda que elas tenham problema. Versículo 9. E para isso vos escrevi também, para pôr essa prova sobre se sois obedientes em? Por essa prova saber se sois obedientes em tudo. A quem perdoardes alguma coisa, também eu, para o que eu também perdoei. Se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejais vencidos por... Quer dizer que a falta de perdão, quem é que ganha? Satanás. Toda pessoa, casa, igreja, qualquer lugar, pessoas que não perdoam, elas são derrubadas por Satanás, são destruídas pelo diabo. Então Paulo está dizendo, olha, se vocês não perdoarem, Satanás ganha. Por isso que ele vai falar no versículo 11, não ignoramos os seus ardis. Então, ele está falando por que isso? Porque ele está falando do versículo 10, da falta de perdão. Então, Paulo está dizendo que quando ele chega lá, volta lá para o capítulo 7. Quando ele chega, para terminar aqui, né, irmãos? Já deu horário, né? Que benção. Então, ele fala que quando ele chega em Corinto, ele começa a pregar sobre Coríntios, ele começa a exortar, corrigir a igreja, e a igreja entra em uma profunda tristeza, e aquela tristeza gera o quê? Arrependimento. Ou seja, irmãos, a pregação que o apóstolo Paulo fez, gerou neles o quê? Um fruto. Deus conseguiu dar fruto naquela igreja. Então, veja, não basta ter pregação só. Não basta ter louvor, não basta ter um prédio. Deus tem que fazer uma obra dentro de nós. Deus tem que alcançar o nosso espírito, alcançar o nosso coração, nos convencer de que aquele caminho que estamos tomando é um caminho errado. E que agora eu tenho que andar pelo caminho certo. Deus precisa alcançar o meu coração. Às vezes você obriga uma pessoa a mudar de caminho, mas aquilo não dá certo. Eu posso obrigar uma pessoa a me amar, mas ela não está me amando. Eu posso pagar uma pessoa para me amar, mas ela não está me amando. A pessoa ela vai fingir me amar, vai fingir gostar de mim. Não é assim? A pessoa dá presente para ela ser querida, mas aquilo não é verdade. A pessoa dá dinheiro para ela ser amada, mas aquilo não é verdade. Ela vai oprimir para ser amada, mas ela não vai ser amada de verdade. Por quê? Porque é uma coisa que tem que ser do coração. Por isso que Jesus falou, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, porque não pode ser obrigado, não pode ser, olha, se você não vir, está debaixo de maldição. Isso não funciona. Em nenhum lugar funciona se a porta não estiver aberta. A porta tem que estar sempre aberta, para a pessoa que quiser entrar, e quando a pessoa quiser também sair, vá com Deus. Por quê? Porque existe a liberdade em Cristo para você servir a Ele, amar uns aos outros. Existe essa liberdade, não existe obrigação, a não ser que eu mesmo me obrigue. Aí está certo. Quando eu me obrigo a fazer alguma coisa, quando eu luto, agora quando eu obrigo uma pessoa a fazer uma coisa, aquilo não funciona. É necessário Deus agir dentro da pessoa e transformar o coração dela, mudar a mente dela. Para quê? Para que aquilo funcione. O fruto só pode ser dado através da pessoa de Deus. Um prega, outro rega, mas é Deus que tem que fazer isso. É o Pai que tem que fazer isso. Essa função é dele, não é nossa. Amém, irmãos? Então, quando você pregar para a pessoa não quiser, fique em paz. Não é você que tem que fazer isso, não, é Deus. Você só tem que fazer o quê? Colocar semente. No começo, quando eu comecei a pregar a palavra, as pessoas não aceitavam, eu tinha um ódio delas. Ódio não, mas tinha raiva. Tinha uma bronca. Esses filhos do diabo aí, que não quer ouvir a palavra, mas essa obra aí não é minha, é de Jesus, eu só tenho que fazer o quê? Pregar a palavra. Não é? E não ficar com raiva. Porque Deus tem que fazer essa obra. Então, irmãos, deu certo a pregação e o arrependimento? Deu certo. Por que nós sabemos que deu certo? Versículo 11, irmãos, como é que diz aí? Porque, depois que ele fala o versículo 10, né?
A tristeza, segundo Deus, gera arrependimento. Ele diz no versículo 11, por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque quanto cuidado não produziu isso em vós mesmos, segundo Deus fostes contristados, ou seja, houve arrependimento. Aí ele fala, que apologia? O que significa apologia, irmãos? Os irmãos sabem? Defesa. Apologia significa defesa. Paulo está dizendo, olha, antes vocês não defendiam nada, vocês deixavam aí as coisas dentro da igreja de Corinto acontecer. Agora vocês querem defender Jesus, vocês querem defender a palavra, defender o evangelho, defender a comunhão, defender o amor. Ou seja, havia neles o que agora? Apologia, né? Que indignação, né? Por que ele está falando de indignação? Indignação contra o erro, porque lá no capítulo 5, nós não lemos lá eles tinham deixado o pecado lá que estava acontecendo, deixar aquele negócio correr solto. Então ele está dizendo, olha quanta indignação, e a palavra indignação está dizendo o quê? Que agora eles não estavam se conformando com aquele erro, com aquele pecado, né? Qual que é o outro, irmão? Qual que é o outro? Temor. Ou em outras traduções, medo, né? Medo ou temor, ou seja, agora eles estavam tendo o quê? Reverência, coisa que eles não tinham. E ele fala o quê? Saudade, significa que eles tinham o quê? Saudade de que saudade? Vontade de ver os irmãos, vontade de ver o apóstolo Paulo. Que zelo, né? Zelo por quê, irmãos? Porque agora estavam tendo o quê? Cuidado. E quê? Vingança. O que significa a palavra vingança aqui? Significa que eles estavam praticando olho por olho, dente por dente? Lógico que não é isso. Quando fala de vingança, estava falando que agora, aqueles erros que estavam acontecendo, agora estavam o quê? Corrigindo e castigando, vai a mesma palavra. Porque se você pegar a palavra vingança do jeito que a gente lembra da vingança e colocar dentro do texto, não vai casar, né, irmão? Vai casar? Não. Então, quando fala de vingança, ele está falando do quê? Está falando da correção, do castigo, que agora estava acontecendo naquela igreja. Por quê? Porque aquela pessoa que estava pecando e não estava nem aí para nada, agora ele foi corrigido, ele foi castigado. Qual foi o castigo? Paulo falou, põe esse cara para fora da igreja, porque ele está andando com a madrasta dele dentro da igreja, ninguém faz nada, põe esse cara para fora da igreja, corrige ele. Aí depois nós lemos aqui no capítulo 2 que Paulo falou, traz ele de volta, porque ele sentiu tristeza, ele foi e gerou arrependimento dentro dele, traz ele de novo, confirma o amor para com ele. Ou seja, a mente daquelas pessoas foram mudadas, foram transformadas. Deus conseguiu alcançar a mente delas. Então, irmãos, vamos ler de novo aqui o versículo 11, todos juntos agora. Por quê? Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, e em tudo mostrasses estar nesse negócio. Então, irmãos, mas sim, vamos terminar aqui, né, irmãos? Tem outras coisas para a gente ler, mas as horas se foram. Então, irmão, a gente tem que entender que Deus é quem dá o crescimento na nossa vida. Porém, esse crescimento só vai acontecer quando Deus agir na nossa vida. Então, irmão, a comunhão com Deus é muito importante. Amém? A gente sempre fala isso aí, irmão. A comunhão é importante. Então, um cristão que deixar o evangelho de lado, a oração de lado, deixar a comunhão de lado, se a gente for deixando essas coisas de lado, a gente não tem contato mais com Deus. A gente apenas tem consciência de Deus. Consciência. A gente tem um certo entendimento, mas não tem contato com Ele. Então o que a gente precisa ter é contato. Que tipo de contato? Eu já dei outro dia, falei, irmão, se você desligar aquele ventilador da tomada, se ele estivesse funcionando, está lá o ventilador, tem toda a estrutura bonitinho, mas se ele não está ligado na tomada, não adianta. Então o que Deus mais quer de nós, né, irmãos? Se a gente vai pregar, vai curar, vai fazer muita coisa, não, antes de tudo, ele precisa dar a nossa comunhão com ele. Lembra que Jesus orava, Jesus pregava, curava, mas ele sempre saía e ia conversar com o Pai, sempre ele fazia isso. Por quê? Era muito mais importante ter comunhão com Deus do que tudo aquilo que ele estava fazendo. Para sustentar ele, para fortalecer ele. Então a gente se fortalece como, irmão? Se fortalece tendo comunhão com Deus. Então, às vezes, tem um louvor que você gosta, Deus quebrando o seu coração. Irmão, pega aquele louvor, aí enfia na sua orelha assim, vai ouvindo. Deus quebrando o seu coração.
Eu amo esse texto, como eu amo essa palavra. Abra aquela palavra e vai lendo, e vai conversando com Deus, até Deus quebrantar o seu coração, irmão. Como é que você lê a palavra? Você vai lendo até Deus falar com você. Mas se eu abrir a Bíblia, Deus não fala? Lógico que Deus fala. Qualquer texto? Sim. Mas existe coisas que você vai lendo, tem hora que o texto parece que ele cresce, parece que ele salta no seu olho. Você fala, é aqui que Deus falou comigo. E aí você se quebranta. Entendeu, irmãos? Às vezes a gente fica numa loucura tão grande no dia a dia, né? Às vezes você tem que estar sozinho, você e Deus. Né? Liga lá o som, ouve o louvor, fone de ouvido, sei lá. Você e Deus. Quantas vezes você está dirigindo lá, louvando? Às vezes eu estou trabalhando lá, irmão, com fone de ouvido, louvando. Aí dá vontade de chorar, eu louvando. Falei, meu Deus do céu, aí chega um cliente aqui e vai pensar que a minha esposa está batendo em mim. Né? Aí eu falo, meu Deus, aí você até me segura às vezes. Mas às vezes você está louvando assim, um negócio tão maravilhoso. Falei, Espírito Santo de Deus, que gostoso. Acontece. Se a gente ficar na agitação da vida o dia inteiro, irmão, aí você não ouve Deus falar, você não se sente tocado por Deus, Deus não te dá entendimento na palavra, não te dá entendimento no louvor. Não é, irmãos? Você vai ouvir um louvor, presta atenção no que você está louvando, presta atenção na letra, Deus quer falar através daquelas letras. Olha como Deus fala nesse louvor aí. Aquilo ali vai mexendo com a sua alma. E vai mudando a sua forma de pensar. Amém, irmãos? Vamos agradecer nosso